botões que acendem luzes na mente dos leitores mais atentos. Então os leitores mais atentos, os leitores mais familiarizados com todo o Evangelho e com o Velho Testamento, na medida que eles vão lendo a narrativa, eles se deparam com esses pequenos botões, eles esbarram nesses pequenos dispositivos literários. E quando eles esbarram nesses pequenos dispositivos literários, a mente deles acende. Eles se lembram de algumas coisas. E esse texto que está diante de nós, parece que Mateus colocou alguns desses dispositivos literários, para que nós esbarremos neles enquanto estivermos caminhando pela narrativa, e esbarrando nesses dispositivos literários, alguma coisa acontece na nossa cabeça. Nós lembramos de certas coisas, e essa lembrança então gera no leitor alguns desafios, coloca o leitor diante de alguns desafios, coloca o leitor diante de algumas responsabilidades. Nós vamos caminhar então e vamos detectar esses elementos. Vocês devem se lembrar que esse trecho é o cumprimento de uma previsão de Jesus. No capítulo 20, versículos 18 e 19, Mateus 20, 18 e 19, Jesus disse que ele iria para Jerusalém, seria ali preso e seria entregue aos gentios que escarneceriam dele e o matariam. E tudo que estamos lendo aqui é o cumprimento dessa previsão que Jesus apresenta no versículo 20. E no texto em questão nós vemos, como eu disse, esse foco sobre os soldados, e nós vamos observar as 4 ações dos soldados que são mencionadas aqui. Acompanha. Então nós vamos ver essas 4 ações e observem que essas 4 ações elas são emolduradas por 2 personagens ou conjunto de personagens. As ações dos soldados, elas são emolduradas em primeiro lugar pela figura e pela ação de Simão Cirineu. Simão Cirineu aparece na história. E já logo sai da história, no versículo 32, e é a moldura de cima da narrativa. Logo depois vem as 4 ações dos soldados. E logo depois das 4 ações dos soldados vem a moldura de baixo. E a moldura de baixo são os 2 ladrões. O trecho termina com a menção dos 2 ladrões que foram crucificados ao lado do Senhor, uma à direita e outra à esquerda. Então o cerne da narrativa, as ações dos soldados, é emoldurado por esses 2 momentos, esses 2 episódios, o episódio de Simão, o episódio dos 2, a figura dos 2 ladrões ao lado do Senhor. A primeira ação dos soldados nós encontramos nos versículos 32 a 34, e essa primeira ação é a seguinte: eles deram vinho com fel para Jesus. Eles deram vinho com fel para Jesus. Vamos então ver esta ação, vamos observar o que o texto diz sobre isso, observando cada um dos versículos que aí estão diante de nós. Nós vamos observar isso. Nos versículos 32 a 34, eles deram vinho com fel para Jesus. Diz o versículo 32, observem. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e o forçaram a carregar a cruz. Nós não temos muitas informações sobre esse homem, Simão, mas é possível que esse homem, Simão de Cirene ou Simão Cirineu, fosse um discípulo de Jesus, não dos 12, não dos discípulos principais, é claro, mas fosse um discípulo de Jesus que não estava ali por acaso. Por quê? Porque existem alguns manuscritos e algumas versões, um manuscrito intitulado Delta, uma versão chamada Ítala e alguns manuscritos da Vulgata Latina. Esse material todo apresenta esse material que eu mencionei. Apresenta uma adição dizendo o seguinte, que ao saírem encontraram um homem de Cirene chamado Simão, e aí há um acréscimo nesses manuscritos, que diz o seguinte, vindo ao encontro dele. Ou seja, parece-se esse trechinho, vindo ao encontro dele não compunha o texto de Mateus, houve pelo menos uma tradição muito antiga que entendia que Simão de Cirene era alguém que sabia que Jesus estava prestes a ser crucificado, e foi até ele. E essa possibilidade então inseriram isso no texto em algum momento depois aí, não sabemos quando, mas essa possibilidade, ela pode ser fortalecida porque a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, conhecia os filhos de Simão de Cirene. Um deles se chamava Alexandre, e o outro se chamava Rufo, e Mateus não diz isso. Mas o Evangelho de Marcos, se os irmãos olharem no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 21, Marcos 15, 21, esse trecho eu vou ler para os irmãos, para aqueles também que estão em casa. Às vezes em casa é até mais difícil porque a gente fica mais à vontade em casa e não tem a Bíblia ali à mão às vezes. Então eu vou ler aqui o texto que fala em Marcos 15, 21. Certo homem de Cirene chamado
Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, então nos círculos em que o evangelho de Marcos circulou, esses homens, Alexandre e Rufo, eram conhecidos, porque Marcos faz uma alusão a esses homens, como se fossem conhecidos dos seus leitores. Então é possível que mais informações sobre Simão Cirineu tivessem sido obtidas pelos nossos irmãos do passado, através dos filhos de Simão de Cirene, e daí talvez a possibilidade de, na verdade, Simão estar indo ao encontro do Senhor quando soube que ele estava prestes a ser crucificado. Se isso for verdade, se Simão estava indo ao encontro de Jesus quando ele estava prestes a ser crucificado, se isso foi corroborado pelo testemunho de seus filhos que conversaram, que falaram no testemunho de seu pai, a igreja primitiva, especialmente aos círculos onde o evangelho de Marcos transitou, se isso for verdade, então Simão de Cirene não é só um transeunte qualquer que passa por ali ao acaso e é chamado para fazer essa tarefa. Não, nós temos aqui em Simão de Cirene um discípulo, e se ele for um discípulo, então talvez o que tenhamos aqui seja um cumprimento notável de uma ordem do Senhor, dada em Mateus 5:41. Em Mateus 5:41, no Sermão da Montanha, o Senhor disse a todos os que o ouviam, a todos os seus discípulos: se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. E Simão aqui se vê diante disso, a obrigação de caminhar forçosamente sob as ordens de soldados romanos. Eram os soldados romanos que faziam isso, que obrigavam a andar 1 milha carregando alguma coisa. Carrega isso para mim até lá. Essa é uma prática própria dos soldados romanos. Faça isso. Então, Alexandre aprendeu isso no Sermão do Monte no início do ministério de Jesus. Simão Cirineu aprendeu isso no Sermão do Monte e colocou isso em prática quando o Senhor estava sendo crucificado. Eu aprendi, alguém me ensinou a quando alguém me obrigar a andar 1 milha, eu andar 2. E agora eu vou colocar isso em prática de uma forma inesperada, de uma forma que eu não imaginei que eu ia cumprir. Eu vou ajudar o meu Senhor andando essa milha com ele, ajudando a carregar a sua cruz. O texto fala Simão de Cirene. Acho que tem um mapa de Cirene aí. Ali está na Líbia, Cirene está em destaque. Lá em cima eu tô sem a minha luzinha vermelha. Aqui, mas Cirene está em destaque, lá em cima naquela estrelinha. Lá em cima tem Cirene, era a capital da Cirenaica, dessa região da Cirenaica, e Simão era de origem desse lugar, era originário desse local, e estava ali em Jerusalém. Nesse dia, talvez vivesse ali. Enfim, como eu disse, ele era conhecido, os seus filhos eram conhecidos dos círculos em que transitou o Evangelho de Marcos. Pode deixar o mapa aí. O texto fala que forçaram a carregar a cruz. Lembrem-se que era um sábado. Judeus não trabalham aos sábados. E Simão carrega a cruz ali como que desobedecendo os preceitos judaicos, forçado ali pelos soldados. Mas fazendo isso, se ele era um discípulo, obedecendo ao Senhor. E ele carrega a cruz, o que nós temos aqui é uma referência. Na realidade, não a cruz inteira, porque a cruz inteira não podia ser carregada porque era uma peça de madeira muito pesada. Ninguém poderia carregar isso. Então, o que Jesus estava carregando, na verdade, era a trave que ficava fixada na posição horizontal da cruz. A parte vertical da cruz era fixada no local. E então, quando o crucificado chegava, ele chegava carregando a cruz só no seu pedaço horizontal. Isso era colocado sobre o seu pescoço, aqui sobre a sua nuca e os seus braços colocados em cima, muitas vezes presos em cima dessa viga. E o crucificado tinha que carregar essa tora como um fardo, como uma canga aqui sobre o pescoço, e levando até o local da crucificação. O Golgota, no caso, o Golgota em questão era um lugar um pouco mais alto. Ele tinha que carregar isso lá. O Senhor Jesus, os irmãos devem se lembrar, o Senhor Jesus era um homem muito forte. Essa figura que eu brinco às vezes de um Jesus dos quadros medievais, uma figura delicada, com a pele rosadinha, cachinhos no cabelo. Na época não tinha chapinha para fazer, então ele fazia cachinhos. Essas figuras que aparecem nessas imagens todas são ridículas. O Senhor Jesus era um homem rude, era um homem que caminhava quilômetros e quilômetros debaixo do sol. Era um homem que dormia ao relento, ele não tinha onde reclinar a cabeça. As raposas tinham seus covis, mas o filho do homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele andava por lugares difíceis, desertos, regiões montanhosas. Cruzava tudo isso, indo da Galileia para a Judéia, passando ali por regiões perigosas. E além disso, ele tinha tido por profissão o trabalho de carpinteiro. Na época,
Tudo isso era feito com as mãos. O homem tinha que usar os músculos para fazer isso. E o Senhor então, nosso Senhor, Jesus, ele era um homem forte, um homem embrutecido em termos físicos, mas lembrem-se que o Senhor tinha passado a noite toda em claro e ele tinha apanhado o tempo todo. Ele tinha passado por um flagelo por meio do flagrum romano e as suas costas estavam como uma massa de sangue, músculos e carne, tudo ali misturado. Tudo cortado por causa do flagelo que ele passou pelo processo de açoitamento que ele enfrentou. E ele agora então é colocado debaixo dessa viga pesadíssima, e ele não consegue mais prosseguir. Então daí o papel de Simão de Cirene para ajudá-lo a caminhar e chegar até o local da sua execução. Nós não podemos imaginar o Senhor sendo fraco e não podendo por razões normais. Não, o Senhor era um homem muito forte. O nosso rei era um homem extremamente forte, dado a trabalhos rudes e pesados, mas realmente os seus limites foram ultrapassados nesse processo terrível. O texto prossegue. Na narrativa, o Mateus não fica dando muitos detalhes, como esses que eu estou mencionando para os irmãos, porque essas coisas eram muito familiares às pessoas da época, as pessoas a quem o livro foi dirigido inicialmente. Texto fala que eles chegaram a um lugar chamado Golgota. Esse é o nome dado aqui, e esse nome quer dizer lugar da caveira. A palavra Golgota, ela procede de uma palavra aramaica para a palavra Gugaltá, aramaica, e ela significa crânio. Em latim, o nome é Calvária. Calvária significa crânio. Então, o lugar onde Jesus foi crucificado, o nome do local era crânio. Agora, por que tinha esse nome? Por que se chamava crânio? As pessoas dizem, os arqueólogos dizem, os estudiosos dizem que esse local pode ser identificado. Hoje, esse local pode ser visitado. Hoje, dizem que depois que o Senhor foi crucificado nesse local, os cristãos começaram a visitar esse lugar. E por causa disso o imperador Adriano, que era pagão, isso no século II, o imperador Adriano construiu um templo pagão nesse local no Gólgota, no Calvário, e esse templo pagão tinha por propósito impedir a visita dos cristãos ao local. Mas na verdade o templo pagão serviu para demarcar ainda melhor o lugar, e quando Constantino se converteu, ou pelo menos aparentemente se converteu ao cristianismo, ele tinha o lugar do Calvário marcado. E então ele mandou derrubar o templo pagão que havia lá e mandou erigir ali uma igreja, que é a atual Igreja do Santo Sepulcro, que abrange a área do Calvário. Então dizem, olha como existem também sepulturas próximas e o Senhor foi sepultado próximo dali, dizem. Olha, existe um grau relativo de certeza de que este é o local onde o Senhor realmente foi crucificado, ainda que essa certeza não possa ser dada na base de 100%. Há um fator geográfico que pode pesar também, que é a aparência do local. A palavra Gólgota, significando caveira, ela pode se referir à aparência da montanha. Eu tenho uma fotografia do lugar. Aí está. Os irmãos, aí está o Gólgota. Eu não sei se é possível os irmãos perceberem, mas para o lado direito de vocês, parece haver o perfil de uma cabeça, os olhos e o nariz de alguém ali. Então você olha e dá a impressão de ver ali os olhos e o nariz de uma pessoa. Conseguem ver isso? Eu estou sem a minha luzinha vermelha. A setinha aí, vocês não acharam? Aí? Acharam? Aí, isso. Então, isso parece um crânio. Então, por causa da aparência do local, então, é chamado de caveira, o Gólgota, o Calvário. Daí que vem a palavra calvo. Viu, pastor Thomas? Lembrei de você agora, não sei por quê, mas daí que vem o Calvário, o crânio, o Gólgota, o lugar da caveira. Pode ser que a razão seja essa. Seja a aparência do lugar, é que há muita erosão, 2000 anos. Não vai saber se é exatamente assim na época, não sabemos também. Mas existe também um desenho, um gráfico mostrando a geografia do lugar, a igreja e o lugar ali, é um desenhinho que aparece. Aí está, não sei se vocês conseguem perceber, a linha pontilhada. Ali é o lugar da igreja da Basílica de Constantino, e mais. Aqui para frente o Gólgota, onde o Senhor foi crucificado. Esses lugares não são de certeza absoluta, não dá para ter certeza absoluta de que era aí, mas há indícios muito fortes no sentido de ser este o lugar da crucificação. É possível também que a palavra lugar da caveira significasse o seguinte, um campo onde existissem vários crânios jogados ali pelo chão. Isso é possível também. Um lugar muito macabro, onde você se andasse, iria se deparar com ossos humanos jogados ali. Isso é perfeitamente possível, porque as pessoas crucificadas, elas não eram sepultadas.
Os romanos não gastavam tempo e nem dinheiro com o sepultamento de crucificados. Então, quando eles eram tirados da cruz, eles eram jogados ali para que os cachorros, para que os animais devorassem as carnes e as carnes ficassem ali apodrecendo. Então, esse negócio de cachorro, em psicólogo hoje em dia, cachorro ganhar talquinho e banhinho, isso aí não existia na época não. Na época, o cachorro andava em bandos e eram bichos perigosíssimos, os cachorros. E eles então comiam carnes humanas. Então, os corpos dos crucificados eram jogados ali, abandonados ali, e esses bichos todos comiam. Isso tudo, ficava tudo lá abandonado, um cheiro horrível, uma coisa terrível, e entravam em estado de putrefação, apodrecia tudo ali, e os ossos ficavam ali. Então era possível você andar naquele local e encontrar ossos humanos espalhados por lá. Isso tudo fere muito os nossos escrúpulos, tudo fere muito os nossos sentimentos de civilidade, de humanidade, mas era assim naqueles dias. Na crise, assim as coisas funcionavam. Então talvez o nome lugar da caveira seja por causa da facilidade que você encontrava crânios jogados por ali e espalhados por ali. O texto prossegue e diz que quando chegaram nesse local terrível, nesse local macabro, eles deram para beber a Jesus vinho misturado com fel. O Evangelho de Marcos menciona no versículo 15-23 de Marcos, é mencionado vinho misturado com mirra, que era uma substância um pouco mais grossa a mirra, e a mirra servia quando misturada com o vinho, servia para produzir na pessoa algum efeito soporífero. Então o objetivo era abrandar um pouco a dor do crucificado. Ele tomava aquilo e ficava meio como que abobalhado, meio que sonolento, e desse modo então não sentia tanto a dor. Parece que Marcos realça esse aspecto, mas quando é oferecido no relato de Marcos vinho com mirra, o Senhor prova e rejeita isso. Então existe todo um significado teológico relacionado à história da salvação nisso, no aspecto de que o Senhor quis provar totalmente o cálice da ira de Deus, e quis provar totalmente a dor decorrente do pecado em nosso lugar, por isso ele rejeitou o vinho misturado com mirra, que teria esse efeito soporífero. Mas aqui em Mateus não menciona a mistura com mirra. Parece que Mateus realça uma outra bebida que também foi dada. Cada evangelista focaliza um aspecto da narrativa. Então Marcos realça o vinho com mirra e Mateus realça o vinho com fel. Talvez depois que tenham oferecido a Jesus vinho com mirra, ofereceram a ele vinho com fel. O problema é saber o que é fel, porque fel pode significar aquela secreção amarga que procede do fígado. Mas a palavra que Mateus usa aqui, ela pode significar isso, pode significar absinto, e pode significar até veneno. Então nós não sabemos ao certo o que misturaram na bebida, mas uma coisa é certa: a palavra que Mateus usa realça não um vinho capaz de amortecer os sentidos da pessoa, mas um vinho estragado. Eu não sei se isso é possível. Eu não entendo de vinhos. Mas um vinho estragado, um vinho podre, um vinho adulterado, um vinho que não presta. E isso, com que objetivo? Se o objetivo do vinho com mirra era aliviar um pouco o sofrimento, e ele não aceitou, então agora o objetivo é humilhá-lo. Olha, os reis são servidos em suas taças douradas, eles são servidos com vinho de altíssima qualidade. Nós vamos dar um vinho também de altíssima qualidade para você. E deram um vinho podre para ele beber, um vinho estragado para ele beber. Então ele experimenta essa bebida diferente da bebida de Marcos, esse vinho misturado com fel, nessa linguagem que não é uma linguagem obscura, mas uma linguagem que abre algumas possibilidades, mas ele, ao provar, recusou beber, ou seja, a ação dos soldados de humilhá-lo e de puni-lo e de desprezá-lo continua aqui nesse ato também. E com isso o Senhor, ao provar tudo isso, e essa ênfase dada por Mateus sobre a bebida, faz com que o leitor se lembre como João, o Evangelho de João, se lembra disso também, do Salmo 69, 21. Se bem que João, na verdade, lembra de outro detalhe. Mas o Salmo 69, 21, os irmãos devem observar o caráter messiânico desse episódio. Então os soldados, eles estão realizando ações, mas não sabem que ao realizarem essas ações cruéis, eles estão na realidade cumprindo predições messiânicas. É o Salmo 69, 21. O Salmo 69, 21 diz o seguinte: puseram fel na minha comida, diz o texto, e para matar minha sede deram-me vinagre. Essa última parte do versículo 21 do Salmo 69 também se cumpre na cruz, porque momentos
Antes de morrer, eles colocam vinagre numa esponja e levam até a boca do Senhor para molhar a sua boca, e então depois que ele bebe, então ele morre. Mas esse salmo é evocado aqui por Mateus, porque o que Mateus quer que nós mantenhamos em nossa mente não é tanto a angústia e a dor, e ele não quer descrever tanto esses aspectos, tanto que Mateus na verdade não descreve o sofrimento da cruz com detalhes. O que ele quer manter em nossa mente é o fato de que quem está passando por isso é o Messias de Israel. É o Messias previsto nos Salmos. Então, enquanto Mateus vai apontando essa narrativa e mostrando os soldados nas suas crueldades, ele coloca para nós, leitores, ele coloca esses dispositivos literários, para que nós não esbarremos com esses dispositivos literários. E lembremos, há um salmo messiânico, que fala que o Messias beberia seria dado a ele fel. Isso se cumpriu aqui. Nós não podemos perder isso de vista. E vocês que estão me ouvindo aqui, ou seja lá onde for vocês, não podem perder de vista a realidade de que esse Nazareno, humilhado, alquebrado, ensanguentado, é o Rei Salvador que está fazendo isso, para redimir a nossa alma do pecado e da perdição. Nós não podemos perder isso de vista. E se você continua perdido, e se você continua sem esperança, e se você continua caminhando na direção da morte sem segurança alguma, você deve ter a sua mente trazida de volta para a realidade de que alguém já pagou o preço do pecado, e basta crer nele para ser liberto da condenação eterna. Esse é o dispositivo que Mateus põe aqui. Lembre-se no meio desse cenário sangrento, desse cenário macabro, de crânios e ossos humanos ao redor. Lembre-se no meio desse cenário em que o céu está cinzento. Lembre-se no meio desse cenário em que os soldados riem e zombam e você ouve os lamúrios das mulheres. Lembre-se que quem está vivenciando esse momento é o Redentor das nossas almas. Creia nele porque ele padeceu pelos seus pecados, padeceu a sua condenação para lhe dar libertação e salvação. Mateus quer que nós não esqueçamos disso, lembremos disso sempre. O segundo ato dos soldados está na segunda parte do versículo 35. Desculpem, a primeira parte do versículo 35. Depois de o crucificarem. Aqui está o segundo ato. Eles crucificaram Jesus. Irmãos, eu passei uma semana um pouco, emocionalmente meio incomodado, por causa de alguns problemas pessoais, mas também por causa desse texto aqui. Eu não ouvi uma noite nessa semana em que eu não dormi vendo o Calvário. Eu vi o Calvário toda noite. Esse texto não saía da minha cabeça. Eu via os cães ali rodeando. Eu via os ossos espalhados pela poeira. Eu escutava os martelos sobre os pregos, o choro das mulheres. O Calvário ficava à beira de uma estrada próximo de um caminho. E era assim propositalmente, porque os romanos queriam dar a essas mortes a maior publicidade possível. Eles queriam que todos vissem, vejam o que acontece com aqueles que são punidos por nós. Andem na linha, porque vejam o que acontece com quem é punido por nós. Então por isso o Calvário ficava à beira de uma estrada. E as pessoas passavam por ali, indo para Jerusalém ou saindo de Jerusalém. E eu dormi vendo essas pessoas passando por esses caminhos, por esse caminho, e se aproximando e vendo, levantando os olhos, e vendo, e como era costume dos judeus da época, balançando a cabeça em zombaria. A crucificação, irmãos, e isso foi o que mais me incomodou ao longo da semana. Ela tinha por propósito ser a morte mais cruel e lenta possível. Ela tinha que ser lenta. O crucificado não podia morrer depressa, ele tinha que morrer devagar, em meio aos mais terríveis sofrimentos e agruras, tanto que o crucificado, ele recebia na cruz, muitas vezes, uma espécie de suporte onde ele pudesse se escorar para não ficar caído o tempo todo e morrer por asfixia depressa. Então, muitas vezes as cruzes recebiam um pequeno suporte, onde ele podia se escorar, para se levantar e puxar o ar para dentro dos pulmões. A morte pela cruz era uma morte por asfixia. As pessoas morriam na cruz por asfixia porque num dado momento elas não conseguiam mais mesmo com esse suportezinho, preso na cruz onde eles podiam se escorar e se sentar. Mesmo assim eles não conseguiam mais se levantar para puxar o ar para dentro dos pulmões. E ocorriam dores terríveis nas costas e câimbras nas costas também que impediam que a pessoa, num certo momento, se levantasse. E então ela se rendia ali e parava. Então de puxar o ar para dentro e morria por asfixia depois de muitas horas, às vezes até dias. Na Palestina, dizem, é bem possível
que esse pequeno suporte que era colocado na cruz, ele era retirado, para que a pessoa não passasse a noite na cruz, porque isso poderia ferir alguns escrúpulos judaicos e os romanos eles não queriam muito mexer com os ânimos dos judeus, eles queriam manter os judeus bem quietinhos, não adiantou muito, houve uma revolta no final contra o Império Romano. Mas os romanos eram bem políticos e faziam algumas concessões, então pode ser que o Senhor tenha morrido mais depressa na cruz, até porque não tivesse esse recurso de se escorar e poder subir e puxar o ar para dentro dos seus pulmões. Isso pode ser uma possibilidade, que explica a rapidez da sua morte. Mas essa morte era extremamente dolorosa. A pessoa, às vezes, ela era amarrada. Na cruz seus braços eram amarrados na cruz e os seus pés eram pregados. O Senhor Jesus não teve as suas mãos amarradas na cruz. Ele teve os seus braços pregados. Ele não foi pregado pela mão. A palavra reiros, reir, pode significar também braço e na realidade ele foi pregado aqui no seu pulso e com os braços abertos. O formato da cruz nós não sabemos ao certo, mas pela narrativa dos evangelhos parece que a cruz tinha o formato de T porque foi colocada uma placa conforme veremos colocado uma placa em cima da cruz, daí certamente o formato da cruz era em T, e uma cruz relativamente alta porque, para levar a esponja até a sua boca foi necessária uma vara. Então o Senhor foi colocado nessa cruz e até pouco tempo atrás havia dúvida de como que era a fixação dos pés do crucificado. Na cruz, havia uma teoria de que os pés eram colocados um sobre o outro com as pernas do crucificado dobradas para o lado esquerdo, e os pés sobrepostos, e um prego atravessando os dois pés. Mas, essa descrição da crucificação tem sido revista em anos recentes. Por quê? Porque nunca havia sido encontrado um esqueleto de um homem crucificado. Nunca foi achado. Nós sabíamos das crucificações através dos registros históricos de vários escritores antigos, mas não havia nenhuma evidência arqueológica da crucificação, pelas razões que eu já mencionei. Os corpos dos crucificados eram jogados e se perdiam. Então não havia como manter algum cadáver ali que pudesse servir depois para os estudos dos arqueólogos. Mas, em anos mais recentes foi encontrado perto do Monte Nablus, próximo de Jerusalém, foi encontrada uma caixa, um ossuário. O que é um ossuário? Ossuário é uma caixa onde são colocados os ossos, e dentro desse ossuário, descobriram que os ossos que estavam ali dentro eram os ossos de um homem chamado João, um jovem de 25 anos que tinha sido crucificado no ano 50 da era cristã, então praticamente contemporâneo de Jesus. E então, através dos ossos dessa caixa, desse ossuário, puderam então ter uma visão mais clara de como era a crucificação. E um detalhe muito importante foi o fato de que dentro dessa caixa, atravessando o osso de um dos tornozelos, havia um prego. Então conseguiram reconstruir mais ou menos a posição dos pés na cruz através disso. Tem a fotografia aí? Aí está. Isso aí é um osso do tornozelo e os irmãos têm o prego. E notem que o prego, ele está dobrado na ponta, o que indica que havia um tornozelo só nesse prego. Havia 2 tornozelos, mas um tornozelo só no prego. E o prego atravessou a viga e foi entortado na ponta. O prego não entrava direto no pé da pessoa. Eles pegavam uma madeira, uma chapa de madeira, encostavam no pé e batiam o prego sobre essa madeira. O prego então atravessava a madeira, atravessava o tornozelo e entrava na cruz. Então essa figura, esse achado arqueológico mostra que o homem crucificado não ficava com os seus pés na frente da cruz, mas nas laterais. Então eram 2 pregos. Então a pessoa era presa à cruz, com a perna um pouco mais aberta, um pé de cada lado da trave e 2 pregos, um para cada pé, atravessando o tornozelo da pessoa. Então parece que essa era a posição correta dos pés da pessoa na cruz. Então, evidentemente, um sofrimento muito intenso, um sofrimento extremamente lancinante, que nós não podemos imaginar. Esse prego está nesse osso porque não conseguiram tirar. Na hora de tirar a pessoa da cruz, não conseguiram tirar o prego do pé dele. Algo monstruoso isso aí. Mas é a única evidência arqueológica que nós temos da crucificação. Esse jovem João, de 25 anos, que foi crucificado no ano 50, crucificaram Jesus. Os soldados crucificaram Jesus. E nós não podemos perder de vista o que Mateus quer evocar enquanto narra isso. Transpassaram as minhas mãos e os meus pés, diz o Antigo Testamento, diz
O salmo messiânico. Transpassaram minhas mãos e os meus pés. Nós não podemos perder isso de vista enquanto olhamos para essa narrativa. O texto prossegue. O Senhor deve estar pensando, por que essas coisas não são ditas por Mateus? Ele é um historiador, por quê? Ele não conta essas coisas? Irmãos, a crucificação era algo tão horrível, era algo tão assustador, que descrever uma crucificação naqueles dias ofendia os ouvidos cultos da época. Ofendia os familiares que tinham um parente crucificado, eles evitavam falar do assunto, eles não contavam. Eles evitavam lembrar disso. Eles evitavam mencionar isso. A crucificação mal era mencionada. Mateus faz isso aqui. Ele só diz assim, então crucificaram só. Ele não prossegue dizendo mais nada. Era algo tão horrível que Mateus não quis se deter nisso. Ele só diz, então crucificaram. Ponto. Ele não quer tocar nisso, ele não quer dar continuidade a isso, porque era horrível demais. Os irmãos, diante de tudo o que eu mencionei, os irmãos não estavam nem diante nem de metade do que acontecia numa crucificação. Há descrições que eu não posso fazer aqui. Há descrições que eu não posso narrar aqui por amor ao decoro. É muito difícil. Então aqueles homens do passado, tendo testemunho disso, eles então só diziam: ele foi crucificado, ponto. O resto fica por nossa conta. Na época era como se dissesse: vocês já sabem o que eu quero dizer, não falemos mais disso. O texto prossegue, o texto diz: depois de crucificarem, dividiram as roupas dele. Essa é uma alusão. Agora sim, João faz essa alusão. Mateus deixa isso um pouco mais implícito. João deixa mais claro que isso aqui é uma alusão ao Salmo 22, 18. O Salmo 22, 18 fala que eles lançaram sorte sobre as suas vestes. Isso mostra que o Senhor foi crucificado. Como eu mencionei na semana passada, o Senhor foi crucificado nu. Naqueles dias os rabinos existem alguns documentos rabínicos que trazem discussões acerca da execução por apedrejamento. Se o homem apedrejado devia ser apedrejado nu ou tendo alguma cobertura nas partes íntimas. E eles estavam divididos acerca disso, porque os judeus eram bastante escrupulosos nessas questões de nudez. Então, estavam divididos os rabinos acerca de se o homem deveria ser apedrejado com roupas com alguma roupa ou totalmente nu. Então, dificilmente os soldados teriam respeitado os escrúpulos judaicos aqui. E ao lançarem sorte sobre as roupas do Senhor, isso mostra não somente que eles cumpriram uma profecia messiânica, mas mostra também a imensa humilhação do Senhor aqui, sendo crucificado, estando totalmente despido. O texto fala que depois de fazerem isso, tirando sortes, eles se sentaram e vigiaram-no ali, talvez com medo que houvesse uma tentativa de roubar, de livrar o Senhor dali. O Senhor tinha discípulos. Os soldados, talvez com medo de que os discípulos tentassem arrancá-lo da cruz e salvá-lo, ficaram ali montando guarda e deram o seu trabalho por terminado. Eles pararam, se sentaram e vigiaram. O texto só fala de mais uma ação dos soldados, que está no versículo 37, que diz: por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Essa era uma prática bastante comum. Os romanos colocavam a acusação sobre a cruz para incutir medo nas pessoas, dizendo: olha, vejam o que acontece. Com quem tenta se rebelar, ele quis se apresentar como rei. Quando o rei é César, vejam o que fizemos com ele. Então faziam isso para incutir um temor maior. Então fixaram essa placa e essa. Era uma prática muito comum naqueles dias colocarem essas placas de acusação. Aí nós nos deparamos com o versículo 38, que é a moldura final do trecho. Eu disse que tem a moldura inicial, que é de Simão de Cirene, e tem a moldura final, que diz: assim, 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Há um manuscrito chamado C. Esse manuscrito dá o nome dos ladrões. Um deles se chamava Zoatã, e outro se chamava Cama. Mas não sabemos se dá para confiar nesse manuscrito tão obscuro. Mas o fato é que aqui Mateus está trazendo à nossa mente Isaías 53, que fala que ele foi contado entre os transgressores. É mais um dispositivo que Mateus coloca no texto para que nós lembremos que quem está sendo crucificado é o Messias de Israel. Irmãos, eu terminei a narrativa, expliquei a narrativa. Essa é a crucificação do nosso Senhor. A narrativa é curta. Há uma sequência que vem no próximo domingo, que é a ação das pessoas que estavam assistindo isso.
Aqui nós nos concentramos na ação dos soldados, mas na sequência, vem a ação das pessoas que estavam assistindo esse episódio tão sangrento e horrível. Mas eu terminei a narração, a explicação da narrativa. Eu só gostaria de encerrar o sermão de hoje destacando algumas aplicações que são aplicações que o texto parece apresentar de forma indireta. Como eu disse para vocês, Mateus é alguém que, entre aspas, ele brinca com a cabeça do leitor. Ele induz o leitor a certas direções, e eu quero apontar algumas direções, para as quais a capacidade e a arte literária de Mateus dirige a nossa mente ou deveria dirigir. Eu vou apontá-las aqui a título de aplicações para a vida dos irmãos, para que os irmãos saiam daqui hoje e tenham uma mentalidade nova com o que ocupar a sua cabeça, ao longo da semana e ao longo da vida por vir, ao longo da vida que está aí pela frente. A primeira delas é o fato de que ao mencionar Simão de Cirene ajudando o Senhor a carregar a sua cruz, Mateus, de modo ardiloso, ele faz com que o leitor experimente dentro da sua cabeça um estalo. E esse estalo é o texto de Mateus 16:24, que diz que o discípulo verdadeiro é alguém que toma a sua cruz. E nesse aspecto, então, Mateus dá à sua narrativa uma coloração desafiadora. Mateus embute sutilmente. No seu texto, em meio às palavras que ele usa, ele embute sutilmente uma aplicação, uma reflexão vivencial para nós. Ele diz: lembre-se, esse homem tomou a cruz e seguiu. Isso lembra você de algo? Sabe o que significa? Significa uma espécie de modelo. Se você é um discípulo de Jesus, você também tem que se lembrar que você tem que carregar uma cruz. O discurso do Evangelho fácil. O discurso do Evangelho vitorioso neste mundo, o discurso do Evangelho. Em meio a riquezas e sucessos, esse discurso não se encaixa com o que Mateus está nos ensinando aqui. O discípulo carrega a cruz. Mas Mateus é mais sutil. Mateus vai além disso. Lembrem-se, nós nos deparamos no capítulo 26 com um discípulo que traiu. Nós nos deparamos no capítulo 26 com um discípulo que negou. Nós nos deparamos no capítulo 26 com 10 discípulos que fugiram. E aqui, nós nos deparamos com um que se aproxima. Num contexto de dor, de oposição, desafiando os costumes da época, se aproxima. E quando dizem carregue a cruz, mesmo sabendo que aquilo teria implicações sociais terríveis, porque ele não podia fazer isso no sábado como judeu que era. Ele não resiste à ordem romana. Ele poderia argumentar alguma coisa, dizer: olha, não me é lícito fazer isso. Mas ele não faz nada. Ele se sujeita, obedecendo o Sermão do Monte e caminhando aquela milha. E mais, ele enfrenta todo mundo ao seu redor, quando os demais discípulos não estavam ali perto. E esse homem é quase um anônimo. No Evangelho, é um discípulo quase anônimo, mas é um discípulo que vai e carrega a cruz, e padece, e obedece. Ele obedece o sermão do monte. Ele se contrapõe aos 12 grandes discípulos. Ele coloca a cruz sobre os seus ombros, e ele prossegue. E Mateus, ao colocar essa figura aqui na sua habilidade, na sua rica habilidade literária, ele está dizendo: você, leitor do século 21, quero falar com você. Lembre-se, você tem que ser um cirineu. Você tem que tomar a cruz sobre os ombros, porque essa é a vida cristã. A vida cristã implica isso, em sofrer injustiças. Meu Deus, temos que aprender isso. Nós temos que aprender que neste mundo sofreremos injustiças. Porque somos cristãos, porque somos seguidores de Jesus. Temos que aprender que a vida cristã é estar debaixo de um leio que fere as nossas costas. Temos que aprender que andar a vida cristã é pesado demais. Envolve sangue, suor, lágrimas. Mas temos que prosseguir. Nós somos poucos. Os outros todos fugiram. Todos. Os demais fugiram da via crucis. Somos poucos. Temos que carregar o lenho sobre as nossas costas. E a vida cristã envolve isso. Se você quer ter uma vida cristã diferente, afaste-se como os outros 12. Você não poderá ser um cirineu. Há um outro dispositivo, um interruptor que acende outra luz na nossa cabeça quando lemos Mateus. Ele nessa sua capacidade fantástica de mexer com a nossa cabeça. Ele evoca o Salmo 22. Ele evoca isso. Ele chama a nossa lembrança. Ele traz à nossa lembrança o Salmo 22. E o Salmo 22 não é evocado só porque é um salmo messiânico. O Salmo 22 é evocado porque ele é um salmo relacionado ao sofrimento de alguém que clama e não tem resposta. O Salmo 22 é o salmo do homem que clama e Deus não responde. E os irmãos desta
congregação desta igreja e os irmãos que estão me ouvindo, seja lá em que lugar estiverem agora através da transmissão, e aqueles que vão me ouvir depois através das gravações devem aprender pelo episódio da cruz que o nosso Deus é um Deus que, muitas vezes não responde. Nosso Deus é um Deus que muitas vezes nos deixa gritar e não faz, e não diz nada. O Salmo 22 começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste o Senhor Jesus na cruz? Repete esse salmo, mais adiante veremos. E Mateus não embute esse salmo aqui por acaso. Mateus quer mostrar que na nossa concepção de Deus e das suas ações, do seu trato conosco, essa realidade é perfeitamente possível e até comum e normal. Nós temos que aprender isso. O nosso Deus, muitas vezes, quando nós clamamos em desespero, Ele silencia e não age e não faz nada. E isso deve entrar na nossa cabeça para que nós não nos revoltemos. E aprendamos que é assim que o Senhor faz muitas vezes, porque Ele tem um propósito maior do que aquele que nós podemos enxergar. Aquele silêncio do Senhor enquanto seu filho padece. Aquela sua inércia enquanto ele sangra. Aquele seu silêncio absoluto. Aquela sua ausência enquanto o seu filho é cuspido, enquanto o seu filho é traspassado, enquanto o seu filho é torturado. Esse silêncio e a sinérgia são expressões da sua sabedoria e da sua graça. Porque se o Senhor tivesse agido naquela hora, nenhum de nós estaria aqui. A redenção não teria se consumado. E nós estaríamos eternamente perdidos. O Senhor tem alvos sublimes no seu silêncio. O Senhor, quando fala, é santo. E quando ele se cala, ele é santo também. O Senhor é justo quando age. E quando ele não age, ele é justo também. O Senhor é sábio quando se levanta e interfere. Mas ele é sábio também quando ele permanece sentado, sem mover um músculo da sua face, sem levantar um dedo sequer. Ele continua sendo sábio, soberano, grandioso, gracioso e santo em tudo aquilo que faz e deixa de fazer. O Senhor não deve ser louvado só por causa daquilo que ele faz ou diz, mas deve ser louvado por causa daquilo que ele não faz e por causa daquilo que ele não diz. Ele deve ser louvado pelo sim, e pelo não deve ser louvado pelas suas ações e pela sua inércia, porque em tudo isso há santidade, sabedoria e graça. E a cruz nos ensina isso, o Senhor em silêncio, a hora das trevas e o silêncio dos céus. E nós passaremos por momentos assim, e há alguns aqui passando por momentos assim agora. Silêncio na terra, silêncio nos céus, mas o Senhor tem propósitos santos, grandiosos e muito além do nosso entendimento. Confie e creia. Tenha fé, porque o capítulo 27 não termina o livro. A morte da sexta-feira não é o ponto final, a ressurreição do domingo, a glória do amanhecer. O capítulo 27 não é o fim da história. Nós temos que crer nisso, você tem que crer nisso. E Mateus quer que você aprenda isso através desses mecanismos literários que ele inteligentemente embute na sua narrativa. É isso que ele quer nos ensinar. E por último, vocês que são mais atentos vão se lembrar de umas pregações que eu fiz faz tempo aqui na igreja em Mateus, não faz tanto tempo. Vocês devem se lembrar, quando eu preguei sobre o capítulo 20. 7 capítulos atrás, isso deve representar muitos meses. Os irmãos devem se lembrar do dia em que uma mamãe chegou para Jesus e falou assim para ele: Olha, você pode fazer um favor para os meus 2 filhos? Lembram dessa história? Vocês prestaram atenção na época? Quando eu preguei sobre Mateus 20, 21 a 23, o que ela pediu para eles? Eu quero que um fique à sua direita e outro à sua esquerda no seu reino. Ok. Jesus falou: não vai dar. Tem um lugar certo para essas pessoas. Quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda já tem preparado. É o pastor Marcos e o pastor Thomas. Então, isso já está certo já. Ninguém vai mexer nisso. Certo, pastor Thomas? Quem deram seria bom. O que acontece agora aqui? Mateus, na sua habilidade literária, quando ele menciona os 2 ladrões, ele usa sutilmente exatamente a mesma linguagem, as mesmas palavras. Um ladrão à sua direita e um ladrão à sua esquerda. Por que ele faz isso? Sabe por que ele faz isso? Vou dizer para vocês por que ele faz isso. Esse homem é fantástico. Eu sou fã de Mateus. Eu sou fã de Mateus. Mateus supera Shakespeare. Supera Machado de Assis. Todos. Ninguém pega Mateus. Mateus é um espetáculo. Por que Mateus faz isso? Por quê? Mateus quer que nós nos lembremos do que aquela mãe disse. Quer que nós nos lembremos que o Senhor tem uma direita e uma esquerda.
quer que nós nos lembremos que há lugares ao lado direito e ao lado esquerdo do Senhor. Ele quer que nós nos lembremos do reino. Ele diz: vejam, vejam, para o Calvário. No Calvário há lugares à direita e à esquerda. Lembraram de alguma coisa? Olhem para essa cruz. Há alguém à sua direita e alguém à sua esquerda. Vocês se lembram de alguma coisa? Sim, há também um lugar à direita e à esquerda, não na cruz, mas no trono, na sala real. Olhem para a cruz e vejam. Há um reino amanhã. A história do Salvador não termina aqui no Calvário. A história do Salvador termina em Sião. Ela não termina no Gólgota. Ela termina numa Sião redimida, no seu trono ali, aqueles a quem ele escolheu sentados à sua direita e à sua esquerda. Não se esqueçam, esquerda, direita. Há lugares no reino Deus. A história vai prosseguir, a história vai prosseguir e o Senhor reinará. Mais uma vez, não se entristeçam pela dor do sábado, se alegrem pela fé nas glórias do domingo, da manhã de domingo. É isso que Mateus quer que você veja. Olhe para a cruz, veja. Veja os lugares ali, mas eleve os seus olhos acima dos montes, acima do Calvário, e veja outros lugares. Veja a esquerda e a direita do Senhor em outro lugar, na glória eterna, que é o nosso lar. Vamos orar pedindo a Deus que nos ensine essas coisas e grave essas coisas na nossa mente. Senhor, nós lemos e aprendemos a história terrível das ações dos soldados. Naquele lugar macabro, cinzento, seco, naquele dia horrível, nós sofremos quando lemos e refletimos sobre essas coisas. Mas nós nos alegramos quando vemos a sua graça aqui. E nós nos alegramos quando nos deparamos com essas coisas que Mateus desperta em nós. Muito obrigado por isso. Muito obrigado, porque nesse texto somos desafiados a sermos como Cirineu, seguindo ao Senhor sob a cruz enquanto outros discípulos fogem. Obrigado a Deus, porque aprendemos que muitas vezes o seu socorro não vem, porque o Senhor tem propósitos elevadíssimos que ultrapassam o nosso entendimento. Obrigado a Deus, porque nesta narrativa nós encontramos lampejos da realidade celeste do seu reino. Quando um dia olharemos para o Senhor e veremos a glória do Senhor junto com aqueles que estarão à sua direita e à sua esquerda, e nós diante do Senhor, adorando e vivendo a plenitude da nossa salvação. Que essas coisas penetrem no nosso coração e na nossa mente. Livra a nossa alma das futilidades que nos cercam, a Deus. Há tantas futilidades nos cercando. Há tantas coisas sujas. Esse mundo se transformou numa pocilga gigantesca. E isso pode nos distrair, isso pode banalizar o nosso coração, a nossa visão, os nossos pensamentos. Ó Deus, livra-nos disso tudo. Queremos ser seus servos, queremos estar ao pé da cruz, olhando para o dia da plenitude da nossa salvação, contemplando o seu imenso amor por nós e a sua obra, que nos libertou, sendo discípulos de verdade, até o dia em que a nossa jornada vai terminar e entraremos na cidade pelas portas. Pedimos isso, resgata-nos, ó Deus, dos pensamentos mentirosos, das tolices que nos cercam e dá-nos, ó Deus, a visão da grandeza dessas coisas que aprendemos. Em nome de Jesus, amém.